o jogador Bruno Henrique recebe homenagem no Flamengo. Para muitos era difícil, desacreditado, e hoje, fazendo 100 gols, né, a camisa do Flamengo, acho que é para poucos. E eu consegui, cara. Eu venci. Inovação encaminhada com Gerson, ele pode ter o maior salário do Flamengo. A proposta do Flamengo para os representantes do Gerson, contrato até 2030, ou seja, uma renovação por mais 3 anos, porque ele tem contrato até 2027 com o Flamengo atualmente. Caso ele aceite, ele terá o maior salário do atual elenco rubro-negro. E o jogador Jorginho está muito próximo de assinar contrato com o Flamengo. E quem está aqui no Rio de Janeiro? É o Jorginho, meio-campo do Arsenal. E o Jorginho tá chegando, hein? E o próprio Boto disse, se tudo der certo, ele joga o Mundial. Essa e outras notícias mais você acompanha aqui agora no canal Meu Mengão React na manhã desta quinta-feira. Chega mais Nação, uma ótima quinta-feira para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. O Mengão, meus amigos, está voando, hein? Decolando. Acabou de conquistar aí o Campeonato Carioca e agora começou a preparação do Flamengo para o início dos campeonatos. O Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e a Libertadores da América. E olha só, o jogador Jorginho está no Rio de Janeiro e pode assinar o contrato com o Flamengo a qualquer momento. E o Gerson, que está nesse momento na seleção brasileira, pode ter o maior salário no Flamengo. Vamos juntos analisar todas as informações do Mengão. Faz o seguinte, chega aqui, dá aquela moral de sempre, explode o dedo no like. Vamos bater juntos aqui uma meta de 5 mil likes, ó nação. Eu preciso demais da força da torcida do Flamengo em peso aqui no nosso canal. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, aperte o botão aqui embaixo no YouTube e assine, ative o sino das notificações e assim você sempre vai receber todas as informações do Flamengo. Corre nos comentários, coloca aí de qual cidade você está assistindo nossos vídeos. Você está em Brasília, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, no Pará, no Amazonas, no Acre. Coloca aí a sua cidade e o seu país pra gente saber onde tem torcedor do Mengão. E nação, vamos fazer o seguinte, ó, compartilha o vídeo aí no seu grupo de WhatsApp com seu amigo flamenguista. Você tem um grupo de WhatsApp? Compartilha aí o vídeo, tá bom? E vou deixar os créditos aqui ao canal do João Guilherme, Vene Casagrande, ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos juntos analisar as últimas informações do Flamengo. Falemos do Flamengo. Campeão carioca, teve homenagem pro Bruno Henrique e o Jorginho tá chegando, hein? Vamos lá com Pedro Henrique Torre. Valeu, pessoal. Dia de treinamento aberto para a imprensa, pelo menos parte dele aqui no Ninho do Urubu. Podemos acompanhar parte da atividade do técnico Felipe Luiz, que está também com parte do elenco. Alguns jogadores servindo as suas seleções na data FIFA. Depois das atividades no gramado, aí Bruno Henrique foi até a sala de imprensa e foi homenageado. 100 gols com a camisa do Flamengo. Ficou fora das finais, mas na semifinal contra o Vasco, ele marcou o seu 100º gol. O foco, a minha cabeça, a minha determinação que fez eu, mais uma vez, mostrar para todo mundo que estava falando que era errado. Trabalhei silenciando momentos difíceis e eu dei a volta por cima. Como eu já falei em outras entrevistas também, eu sou um cara iluminado e abençoado, porque foi Deus que me colocou aqui. Eu, com 21 anos de idade, estava virando jogador profissional. Para muitos era difícil, desacreditado, e hoje, fazendo 100 gols, né, com a camisa do Flamengo, acho que é para poucos. E eu consegui, cara. Eu venci. Então é isso que movimentou o noticiário rubro-negro também nesta quarta-feira, foi o desembarque de Jorginho, volante de 33 anos do Arsenal da Inglaterra, em solo carioca. Ele veio com a família passar alguns dias durante essa data FIFA, mas para conhecer a cidade, conhecer o ambiente, onde de repente poderá morar a partir do meio do ano. Ele segue em conversas com o Flamengo, aí uma possibilidade de assinar contrato por 2 anos e meio a partir
de junho, quando se encerra o seu vínculo com o Arsenal, mas para o acerto ainda falta um pouco mais de conversa ali para desenrolar algumas situações, questões financeiras, como um bônus que ainda tem a receber do Arsenal até o fim do contrato, outras questões menores assim, fazer acertos. Mas isso é tudo passo a passo, é uma mudança grande na carreira do jogador há muitos anos no futebol europeu. Obrigado, Pedro Henrique Torre. O Jorginho vem atuando pelo Arsenal, né? E a gente vê aí os números e a movimentação ali, o mapa de calor do Jorginho. Então, em 24 jogos pelos Gunners, 53 minutos em média, 3,3 bolas recuperadas, 45 ações com bola. E você vê onde ele joga ali. No meio de campo, um pouquinho à frente, um pouquinho no ataque, é o lugar favorito do Jorginho, que ajuda também na chegada ali ao gol adversário. Vamos lá com o Elton Serra, deixa eu dar boa noite para o meu companheiro. E já começamos com o Flamengo então, seu Elton, que tem homenagem ao Bruno Henrique. É bacana, né, ver toda a emoção, um jogador que vive tanta coisa, tanta alegria, homenageado com os 100 gols. Ele voltou o filme, né, de tudo que ele passou, as críticas que ele ouviu calado, e o que ele vem conquistando realmente é uma marca significativa. Ele que é um dos principais jogadores do Flamengo, sem dúvida. E faz falta no ataque, né? Vamos combinar. Mas falando do Jorginho, o elenco já é tão rico. Como que você vê a chegada de mais uma opção para o técnico Felipe Luiz? Você acha que é uma boa? Isso mesmo, tem que ter um elenco bem variado para tudo que tem de competição no cardápio da temporada, Elton? Boa noite. Boa noite para você, Edu. Boa noite, fã de esportes. Primeiro, é uma marca importante, né, para o Bruno Henrique. Tanto tempo no mesmo clube, conseguindo conquistar títulos, ser importante, jogar em mais de uma posição, ser valorizado pelo torcedor, ser valorizado pelo clube. E a gente sabe que isso é artigo raro hoje no futebol. Sobre o Jorginho, que é um jogador que traz talvez um pouco de controle do jogo, que gosta muito, né, o Felipe Luiz. Acredito que é importante uma contratação como essa, Edu. A gente olha tanto para esse elenco do Flamengo e vê tanta qualidade, mas muitas vezes o Flamengo precisa, e não é que os jogadores que estão aí não consigam fazer, muito pelo contrário, tem essa capacidade, que o Flamengo consiga jogar de uma maneira diferente e até desacelerar o jogo. Jorginho é um volante, né, que muitas vezes funciona como meia, até por sua característica, até por jogar em equipes que propõem jogo. Então muitas vezes ele está no campo de ataque, muitas vezes tem que pisar na área, muitas vezes tem que jogar à frente de dois volantes. Eu acho que para o elenco do Flamengo traz algo que esse time precisa. Pensando também no mercado, né? O Flamengo sabe que o mercado olha para os seus jogadores, né? Pode perder algum jogador no meio do caminho. Traz um cara que estava na Europa, traz um cara que sabe como o Felipe Luiz trabalha, mesmo, né, à distância. São contemporâneos, o Jorginho mais jovem, obviamente, mas passagem do Felipe Luiz na Europa. O Jorginho há muito tempo, né? Seleção italiana, joga no futebol inglês já há um tempo, Chelsea, Arsenal. É um cara que traz algo diferente do controle de jogo, né? Acelera quando tem que acelerar, cadencia quando tem que cadenciar. No futebol brasileiro pode ter essa capacidade, né, de jogar em várias versões de um Flamengo que já tem muitas facetas, mesmo com um técnico em trabalho recente, né, como o Felipe Luiz, que aproveitou muito bem o que o Tite deixou, aprimorou muita coisa e que vai fazendo com que os seus jogadores entendam mais de uma posição. Eu acho que o Jorginho se encaixa nesse perfil. E é importante a gente lembrar do Mundial de Clubes, do Super Mundial, né? Então, o Flamengo também tem que mirar pensando nisso, tem que ter um elenco rico, um plantel bem com peças, porque tem muita competição, né? Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Mundial de Clubes. Agora, chega para ser titular o Jorginho, na sua opinião, Elton? Opa, já é outra história, viu, Edu? Acho que é uma história que a gente vai precisar contar quando ele chegar, porque o Flamengo tem um bom elenco. É um elenco que muitas vezes joga com apenas um volante, não de marcação, né? Acho que o Eric Pulga, por exemplo, pode jogar muito como um cara de construção também. Mas é lógico que pensando num time protagonista como a bola, principalmente nas competições mais complicadas, você falou do Mundial de Clubes, o Flamengo certamente, né, vai estar no mata-mata da Libertadores.
que aí traz um pouco de dificuldade também. Ter alguém para controlar o jogo é importante. Eu acho que ele vai ser um cara de decisões. Tá acostumado a isso, né? E eu acho que o Flamengo vai viver muitas decisões. Tudo indica que sim, né? Vai viver muitas decisões na temporada. Chega para brigar por titularidade com grandes chances de ser, viu, Edu? Também acho. E o José Botto, na entrevista, fez elogios ao Flamengo, né, dizendo que o Flamengo tem um futebol muito bom, melhor do que 70% dos times do campeonato inglês. Pão de Açúcar, Bondinho, Baía de Guanabara, uma das cenas mais icônicas do Brasil e um dos cenários mais lindos do mundo, né? Rio de Janeiro, com todo o seu encanto e com toda a sua beleza. Apesar dos pesares, apesar dos problemas, quem vem ao Rio de Janeiro fica deslumbrado com essa cena aqui e tantas outras através da sua beleza. E quem está aqui no Rio de Janeiro, e se tiver um tempo, não sei se vai ter, vai até aqui, ó, vai passear no Bondinho, vai lá no Pão de Açúcar, vai no Cristo Redentor, vai conhecer as belezas da cidade do Rio de Janeiro mais de perto, é o Jorginho, meio-campo do Arsenal. Hoje pela manhã, o paparazzo rubro-negro, né, esteve lá com a equipe dele e alguns outros repórteres também, e registraram a chegada do Jorginho. Aliás, a informação inicial de que o Jorginho estaria aqui foi trazida pelo paparazzo. Ele descobriu que o Jorginho desembarcaria nesta terça-feira no Rio de Janeiro, né? Na manhã de hoje no Rio de Janeiro, né? E aí ele foi para lá e fez registro, tem foto, tem vídeo, depois acompanhou até o hotel, né? O Jorginho deve estar até meio assustado com isso. Como é que esses caras descobriram? E foi lá o Jorginho entrando no hotel. O Jorginho vai passar alguns dias aqui no Rio de Janeiro. Veio com a família, com a esposa e com casais de amigos. E o que se comenta é o seguinte, a esposa do Jorginho, ela tem um receio de voltar a morar no Brasil. Muitos anos na Europa, família acostumada na Europa, num outro estilo de vida, é compreensível, gente. Não é fácil. Quem se adapta lá para vir para cá é muito difícil. Mas o Jorginho está muito animado, ele quer jogar no Brasil, porque ele nunca jogou no Brasil. Ele saiu lá da terra dele, em Santa Catarina, novinho, e já foi direto para a Europa. Apareceu no futebol italiano, fez história lá no futebol italiano, aí foi para a Inglaterra, aí fez história no Chelsea, fez história no Arsenal, fez história na seleção italiana, porque ele tem a dupla nacionalidade, foi campeão da Eurocopa com a Itália, mas ele nunca jogou aqui. Ele é de Imbituba, Santa Catarina. Ele nunca jogou aqui. E agora, realizado, com a sua vida tranquila, com alguns anos de futebol pela frente, ele tem possibilidades de continuar na Europa. Clubes da Itália fizeram sondagens, alguns até se aproximaram para fazer proposta, fala-se de Juventus, de Fiorentina, mas ele tem esse desejo de jogar no Brasil. E o Flamengo lhe oferece uma condição muito boa. O Flamengo hoje é um clube que fora da Europa tem condições excepcionais. O Flamengo hoje é o clube mais rico fora da Europa, aliás já há algum tempo, porque ele vem ali batendo aquele faturamento bilionário. E tem uma estrutura de primeiro mundo. Ou seja, o Jorginho veio ao Rio de Janeiro e vai conhecer tudo isso de perto. E trouxe a esposa dele. O Botto não confirmou, mas ele vai se encontrar com o Botto, ele vai conhecer o Ninho do Urubu, ele vai dar uma olhada nos lugares aqui onde ele pode morar com a família, onde os filhos podem estudar, como vai ser isso, o deslocamento de um, de outro, como vai ser para arrumar a vida aqui. Obviamente que ele estará muito bem assessorado e todos estarão passando dicas, informações para ele, mora aqui, mora ali, é melhor, está mais perto aqui do CT, é melhor de você chegar, ali você vai ter num condomínio ali uma situação mais tranquila para a sua família, os filhos estudando aqui. Claro que ele vai receber todas essas orientações, mas ele veio ver.
e trouxe a esposa, porque a gente sabe, né, a família tem um peso enorme e a esposa um peso muito grande, né? Aquela frase famosa, a última frase é minha, sim senhora, que é a mulher que manda. A esposa tem um peso muito grande e ela está um pouco receosa. Então o Jorginho falou o seguinte: meu amor, vamos lá, né? Você vai ver, ela vai gostar, porque o rio que ela vai ver é um rio muito legal, é um rio muito bonito, né? Com uma condição muito boa. Então esse é o sintoma de que o Jorginho, ele tem tudo para ser jogador do Flamengo, né, gente? Porque para pensar aí você. O cara tá de folga na data FIFA, né? O time dele está na Champions, vai jogar contra o Real Madrid. Ele hoje é um reserva lá, mas é um cara bastante utilizado pelo Arteta. O time dele está na Premier League, ainda com uma remota chance de ser campeão, mas disputa vaga em Champions e outras coisas mais. O cara vai pegar um avião nesses dias de folga que ele tem, ele vai sair lá de Londres para vir para o Rio de Janeiro, cruzar o Oceano Atlântico, encarar 10, 11 horas de viagem, mesmo, viajou em primeira classe, pô, maravilhoso, mas não é a mesma coisa de você estar na sua cama, na sua casa, dormindo tranquilamente. Está lá voando, ambiente pressurizado, dá uma turbulência, aquela coisa toda, as horas de voo, é uma viagem cansativa. Então o cara saiu de lá para vir para cá, para passar poucos dias no Rio de Janeiro, porque semana que vem ele já volta ao trabalho lá no Arsenal. Por quê? É óbvio que a negociação entre Jorginho e Flamengo está muito adiantada. Senão, ele não viria até aqui. É um namoro que tem tudo para virar casamento, tudo, né? Ele veio, vai conhecer todo o ambiente, vai conhecer o clube, vai conhecer a estrutura, e conhecendo o Ninho do Urubu, minha gente, eu posso falar para vocês, eu conheço o Ninho do Urubu e conheço vários CTs de clubes pelo mundo, já tive até no CT do Real Madrid, já tive em outros CTs lá na Europa, CT do Benfica, CT do Porto, aqui no Brasil já estive no CT do Atlético Paranaense, no CT do Atlético Mineiro, já estive no CT do Palmeiras, no CT do São Paulo. Gente, o CT do Flamengo é top de linha, é um CT padrão Europa. Os caras que vêm da Europa para trabalhar no Flamengo, no Ninho do Urubu, não sentem diferença. Alguns até elogiam, falam que é melhor. Então o cara vai chegar e vai olhar isso tudo. O Ninho do Urubu é um absurdo, né? O Flamengo hoje tem uma condição, uma estrutura fantástica. Ou seja, tem tudo para dar casamento. As partes já estão acertadas, não houve ainda uma assinatura de um pré-contrato, mas tá claro, né? O cara vir para cá trazer a esposa é que ele quer vir, mas está ainda, né, analisando e veio tirar as suas conclusões finais. E provavelmente, né, ele vai se inclinar a vir e trazer a esposa dele. Tem a história do Felipe Luiz, né, que também ficou muito tempo lá na Europa, na Espanha principalmente. A esposa dele é espanhola, tinha um certo receio de vir para cá, e quando veio, hoje os filhos que eram pequenos já estão crescendo aqui no Brasil, vivem muito bem, estão adaptadíssimos, felizes da vida, e isso pode acontecer com o Jorginho. Claro que cada pessoa reage de uma forma, ficar longe da família, ir para o outro lado do mundo, não é simples, não é fácil, mas as condições são muito boas para se adaptar, e muito provavelmente, esta visita do Jorginho é um indício claro, ele deve vir para o Flamengo. Não tem nada confirmado, mas eu acredito que a disposição dele, a vontade dele é de vir para o Flamengo. Ele só está analisando e vendo as partes finais, veio aqui para tomar ciência de tudo, e esse deve ser o caminho do Jorginho. A gente está falando aí dessa situação do Jorginho ter chegado ao Rio de Janeiro. Mauro, eu não costumo ver tanto jogador que joga na Europa vir para uma data FIFA no Brasil. Claro, tem alguns que vêm para ver família, para fazer tratamento, tem. Mas eu não costumo. E até na época que eu convivia muito, né, com jogadores de futebol, os caras vão ali pro litoral, vou para Ibiza, vou para Londres, né? Muitos resolvem ir para Londres. O Jorginho mora em Londres.
Agora, o Jorginho veio para o Rio de Janeiro, Mauro, para a casa do Flamengo, para o clube, né? O clube que vem negociando com ele, e o próprio Boto disse, se tudo der certo, ele joga o Mundial. Você acredita, Mauro, nessa versão do Jorginho chegando rápido no aeroporto, dizendo só que veio tirar umas férias? Eu desconfio muito. Eu acho que vem para acertar com o Flamengo? Talvez não, mas possa vir para encontrar, para falar do projeto, para olhar olho no olho. Eu não sei se o cara negociando com o Flamengo vai ficar 5 dias no Rio e não vai encontrar ninguém, Mauro César Pereira. Você tem alguma informação? Eu só tenho suposição, tá? Tô jogando no ar. E o que você acha de toda essa situação que você mesmo disse que acha difícil ele jogar o Mundial de Clubes, né? Eles vão se reunir. Até hoje cedo, a informação que eu tive é que não havia ainda definido quando seria a conversa, né? Mas eles vão se reunir segundo o Flamengo, né? O Flamengo, os bastidores já conta com essa reunião, com algo que vai acontecer, é óbvio, né? Tá muito na cara, né? O cara sai de lá, ele tem alguns poucos dias de folga, sai da Inglaterra, atravessa o oceano e vai ao Rio de Janeiro. Agora, nessa correria toda, é evidente que é para ter uma conversa. Agora, essa conversa dificilmente será definitiva porque envolve ainda o Arsenal. E pelo que eu sei, o Arsenal ainda não conversou com a gente do jogador sobre o futuro. E como eu já expliquei ontem, aqui tem um novo diretor esportivo, o italiano Andrea Berti, que ao conversar com o empresário do jogador, dirá quais são os planos do Arsenal para o atleta. Me parece que isso pode significar assim, talvez o Jorginho já perceba que ficar no Arsenal, não que ele não vai ficar, mas talvez seja uma possibilidade menor. Talvez ele sinta isso, perceba isso, e aí resolve vir até o Rio para conversar com o Flamengo e entender melhor a proposta. E certas conversas tem que ser olho no olho, né? Às vezes o pessoal fala assim, o dirigente viajou, não sei o quê. Gente, isso é uma bobagem, né? O custo de uma viagem de um dirigente brasileiro até a Europa para conversar com um jogador técnico que vai contratar, ele é muito pequeno diante do montante envolvido na negociação. Passagem aérea, um almoço, jantar e um hotel. Um táxi lá para o cara ir do aeroporto até. Isso é pouco. É pouco dinheiro, é muito pouco dinheiro perto de uma negociação de milhões de euros, né, em geral. No caso específico do Jorginho, ele viria livre, né? Então um acerto é só com o jogador porque o contrato dele termina. Agora, para ele jogar no Mundial, aí vai envolver mais ainda um acordo com o Arsenal, porque o contrato dele vai até junho e o Mundial começa em junho. Então teria que negociar com o Arsenal uma liberação ao final de maio. O último jogo da temporada para o Arsenal, no máximo, será 31 de maio, final da Liga dos Campeões. Caso elimine o Real Madrid, avance e chegue até a final. Tem que passar por umas 2 fases, né? Agora quartas, semifinal e aí chegar na final. PSG ou Aston Villa na semifinal? Na sequência, se passar pelo Real Madrid. Então tem esse caminho. Passou pelo Real Madrid, passou pelo Paris Saint-Germain ou Aston Villa, ele vai jogar dia 31 de maio em Munique. Caso não chegue à final, ele vai jogar dias antes, termina a Premier League. Então, teria que negociar com o Arsenal a liberação antecipada para que ele possa firmar contrato com o Flamengo. E aí, tem aquela questão que eu já expliquei, que ele tem um bônus por conclusão contratual. Aí, claro que ele vai querer negociar com o Arsenal. Eu acho até que isso pode ser viável. Porque para o Arsenal não muda muita coisa, né? O cara fica preso ao clube em junho, se ele não vai jogar, né? Para cumprir aquele último mês que já é de férias. Ele pode, de repente, negociar uma situação que ele receba lá aquilo que está em contrato, saia de lá pela porta da frente, numa boa, ele tem boa relação com o clube, tudo indica, o técnico, o Arteta gosta dele, e aí libera o jogador e o Flamengo pode contratá-lo. Eu acho que pode ser um passo importante. Fechar o negócio, acho que ainda não. Acho porque depende do Arsenal. A não ser que, sei lá, o cara tome a decisão e vou ficar e tal, mas difícil isso. Isso não acontece dessa maneira. Eu acho que ele vai poder amadurecer uma decisão e alinhavar os detalhes finais de um contrato que, pela última conversa que eles tiveram, faltavam ainda alguns acertos, né? Um cede um pouquinho aqui, outro ali, para chegar num acordo com relação à remuneração, forma de pagamento, essa coisa toda, cláusulas contratuais. Mas certamente a presença dele no Rio de Janeiro significa que deve haver um avanço significativo nesses próximos dias. Aí vejamos como vai ser. Só acho que para o Mundial tem esse obstáculo que tem que ser contornado. Mas é contornável, eu acho. O Arsenal não joga o torneio, então para o Arsenal não muda nada. E se eles de fato não for renovar, que diferença faz para o clube segurá-lo até junho ou não? Não faz diferença. Então libera logo, vai embora e segue seu caminho e seja feliz, mais ou menos isso. E como se comenta muito na imprensa inglesa que o clube inglês quer contratar o Bruno Guimarães do Newcastle, o Zubimendi da Real Sociedad, né, e liberaria o Jorginho e o Partey.
que terminam seus contratos no final dessa temporada. Se essas especulações fizerem sentido, parece que fazem sentido, aí realmente ele vai ficar liberado. É tendência para ele fechar com o Flamengo. E olha só, nação, o jogador Gerson pode ter o seu contrato renovado com o Flamengo a qualquer momento. Inclusive, a proposta do Flamengo é que ele tenha vínculo com o Mengão até o final de 2030 e também tenha o maior salário do elenco do Flamengo. O Vene Casagrande, ele trouxe todas as informações e falou sobre essa possível renovação caso o jogador e o pai dele, né, que é o empresário dele, aceite essa proposta contratual. Vamos ver se o Coringa vai afirmar esse contrato com o Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer. O Vene Casagrande falou sobre isso. Vamos falar agora do Gerson, galera, porque eu tive acesso à proposta do Flamengo para os representantes do Gerson, tá? Gente, o Gerson atualmente, estamos em 2025, ele tem contrato até 2027. O pai e um dos empresários dele, o seu Marcão, disse publicamente, reclamou publicamente do salário defasado do Gerson. Ele está certo no argumento dele, o salário sim está defasado, mas ele não pode comparar, por exemplo, com o Michael, que é um jogador que chegou livre ao Flamengo. O Flamengo não teve que comprar o Michael de ninguém, tal como teve que fazer com o Gerson na ocasião com o Olympique de Marseille. Vocês vão se recordar que o Flamengo fez um alto investimento para recontratar o Gerson, não foi barato. Além do salário que o Flamengo paga, ele não é um salário baixo, embora esteja defasado, o Flamengo tem que fazer um investimento ao clube francês para poder tirar o Gerson de lá. No caso do Michael não, no caso do Danilo não, no caso do Alexandre também não. Então não pode comparar, acho injusto comparar com esses atletas. E aí, depois teve uma reunião, o Zenit fez uma proposta ridícula ao Flamengo. A proposta, na visão do Flamengo, foi utilizada para os empresários tentarem uma renovação de contrato. Até aí tudo bem. O Flamengo conversou com o seu Marcão na figura do José Boto, ficou tudo acertado. A gente vai fazer uma proposta para renovação de contrato. A proposta foi enviada. E a proposta que foi enviada para eles foi contrato até 2030, ou seja, uma renovação por mais 3 anos, porque ele tem contrato até 2027 com o Flamengo atualmente. E, caso ele aceite, ele terá o maior salário do atual elenco rubro-negro. Estamos falando de jogadores que hoje ganham bem. Arrascaeta, Bruno Henrique, vamos lá, Michael, Danilo, Alexandro, tem mais. Luiz Araújo não ganha pouco, tem mais. O Pulgar acabou de renovar contrato, bruto, 1,1 milhão por mês. Então, a proposta financeiramente falando, e o Gerson, cara, se eu não me engano, ele tem 27 anos já. Vamos lá, deixa eu ver aqui a idade do Gerson para eu não errar. Para ver até quando, ele tem 27 anos, acertei. Ou seja, seria mais 5 anos. Ele teria contrato com o Flamengo até completar 32 anos. Sabe-se lá até quando o Gerson vai jogar com esse nível de futebol que ele vem jogando. E eu repito, para mim foi o melhor jogador do futebol brasileiro na temporada passada. Entendo quem fala que foi o Luiz Henrique do Botafogo, beleza, mas o meu voto sempre foi no Gerson. E esse ano ele é um dos melhores, se não é o melhor, nesse começo de temporada aqui no Brasil. Tá jogando muita bola, tá com a seleção brasileira. Agora a bola está com eles. Eu estou vendo alguns jornalistas, e entendo, cada um tem a sua apuração, dizendo que a situação está muito longe de um acerto. Está longe de um acerto porque, pelo visto, os empresários do Gerson não gostaram da proposta, na visão deles. Porque para o Flamengo não é longe de um acerto. O Flamengo entende o seguinte, nossa proposta, financeiramente falando, é muito boa, o tempo de contrato também é muito bom, seriam mais 5 anos de vínculo. Mais 5 anos, estamos em 2025, iria até 2030. Ele teria o maior salário do atual elenco e o maior contrato também. Ainda tem isso. O tempo de contrato seria o maior também, porque hoje ninguém tem contrato até 2030 no Flamengo. Ninguém. A bola está com o Gerson. E eu quero saber de vocês o que vocês acham dessa proposta do Flamengo. O Gerson merece ter o maior salário do atual elenco rubro-negro? Eu quero a opinião de vocês. Nação Coringa podendo ter aí o maior salário do elenco do Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer, né? Ele merece, na verdade o Gerson merece ter essa renovação de contrato, tá jogando muita bola, tá voando, agora é jogador da seleção brasileira, provavelmente, na minha opinião, ele vai ser titular da seleção brasileira, porque pelo que ele tá jogando, ele tá voando no Flamengo. Vamos ver
se o Dorival vai usá-lo aí na seleção. No Flamengo, cara, comando meio de campo. E agora, falando do meio de campo do Flamengo, já imaginou a chegada do Jorginho, meus amigos? Ele tá no Rio de Janeiro, a gente viu aí as notícias, as informações. Ele tá no Rio de Janeiro, trouxe a esposa justamente para poder mostrar o Rio de Janeiro para ela, poder ver como que é a vida no Rio de Janeiro. Ela não é brasileira, então ele tá mostrando ali o que é o Rio de Janeiro para ela, para ver se ela e a família vai se adaptar no Rio de Janeiro. A expectativa é muito boa, de que o Jorginho até mesmo já firme um pré-contrato com o Flamengo. Isso porque estamos já no final de março e o vínculo dele juntamente com o Arsenal é até o final de junho. E aí tem o Super Mundial de Clubes. A expectativa do José Boto é contratar o jogador já pensando no Mundial de Clubes. Então ele já chegaria para reforçar o Flamengo pensando no Super Mundial de Clube que acontece lá nos Estados Unidos. A gente torce para que dê tudo certo, vai ser um elenco de peso, ou melhor, vai ser um reforço de peso para o elenco do Flamengo. E ele chegando, na minha opinião, o Flamengo terá a partir de agora o melhor meio de campo da América do Sul. Ou melhor, do planeta. Porque imagine só, Arrascaeta, De La Cruz, Gerson, Eric Pulga, aí Jorginho, cara, quantas opções o Felipe Luiz vai poder ter ali para as principais competições, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, aí tem o Super Mundial de Clubes, quer dizer, o Jorginho chegando, o Flamengo vai ter inúmeras opções para poder ali montar o seu time e disputar todas as competições. Por isso que eu falo para vocês, na minha visão, o Flamengo chega muito forte em 2025 e se os outros clubes não acordarem, não se despertarem, porque pelo que a gente está vendo, os times disputando como disputaram os estaduais, o Flamengo tá voando, tá sobrando. Então se os outros times não acordarem, o Flamengo vai papar tudo, todos os títulos desse ano. É muito difícil isso acontecer, mas todo torcedor flamenguista eu acho que tem a expectativa de que esse ano é um ano promissor. Estamos lembrando da era 2019. O Flamengo tá lembrando aquela era 2019 vitoriosa. Cara, se você analisar, são quase 5 meses que o Flamengo está sem perder. A última derrota foi no ano passado contra o Fluminense, naquela partida no Campeonato Brasileiro, se eu não me engano foi em outubro, acho que foi em outubro se eu não me engano. Cara, são quase 5 meses que o Flamengo está sem perder. Já imaginou? O torcedor flamenguista já não está mais acostumado a perder uma partida. É impressionante o que está acontecendo, nós já não estamos mais acostumados. Cara, é algo surpreendente. O que o Felipe Luiz está fazendo no Flamengo é algo surpreendente. Tem mais títulos do que vitórias. A gente torce para que o Flamengo possa continuar assim, essa evolução venha continuar. O Flamengo, cada jogo, que agora vai ter os adversários mais qualificados, né? Cada jogo, cada partida que o Flamengo venha disputar, o Flamengo possa evoluir. E aí, meu amigo, é torcer demais pro nosso Mengão decolar e bater recordes nesse ano de 2025. Vamos ver o que vai acontecer. Muito obrigado, nação, por vocês estarem aqui com a gente até o final do vídeo. Não se esqueça de dar aquela moral, deixando o seu like, se inscreva no canal, tá bom? Se você está no celular, corre no computador e torne-se membro do nosso canal, dá aquela moral pra gente, tá bom? É só você se inscrever, sempre dando aquela moral, que assim você apoia o trabalho aqui do nosso canal, pra gente sempre poder trazer o melhor do Flamengo pra vocês, tá bom? Um grande abraço, um ótimo dia pra todos vocês e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.